Na sequência da nossa análise, vocês se lembram que a gente começou a analisar lá por um gráfico de 60 minutos o nosso Trade Location que eu falei, tá? Trade Location é o nosso local de operações, ou seja, eu vou operar especificamente o Trade Location? Não. Mas o Trade Location vai me dar a noção exata de aonde o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido e aonde provavelmente esse mercado tem a perspectiva de reverter ou continuar. Então ele me dá uma noção de pontos de operação, pontos ideais para eu começar a minha análise. Então eu começo vendo pelo Trade Location se o meu Trade Location está de compra ou se o meu Trade Location está de venda. E aí sim, o Trade Location está para compra. Então eu vou buscar na minha análise um ponto favorável para compra. Não vou operar no toque do Trade Location não. O Trade Location está de venda, então eu vou operar. Então eu vou começar a buscar uma posição vendedora. Isso limita e filtra as minhas posições, porque quando o Trade Location está para venda, eu não compro. E quando ele está para compra, eu não vendo. Isso elimina um monte de erros que eu posso cometer por não entender a direção de um mercado num viés maior, num caráter maior de análise. Num gráfico de 60 minutos, dentro do Trade Location, para construir os nossos Trade Locations, a gente vai usar 3 indicadores. Primeiro, os canais de tendência, partindo do pressuposto da teoria de Dow, onde eles são 3 tendências primária, secundária e terciária, utilizando também a teoria de Elliott para traçar as linhas de tendência e os canais nas ondas válidas. Isso aí a gente já aprendeu lá atrás. Então agora, nos canais de tendência, a gente vai traçar o canal de tendência e criar uma replicação dele. Eu vou explicar para vocês por quê antes da gente traçar no gráfico. Quando o mercado trabalha uma tendência, a gente diz que esse mercado está numa certa frequência e amplitude de mercado. Uma frequência e uma amplitude de mercado, tá? Então, frequência e amplitude. E nisso aí, com esses canais de tendência, a gente consegue determinar em que frequência e amplitude o mercado está negociando. Então, quando esse mercado está muito acima, na parte de cima do canal, a gente diz que ele está sobrecomprado e por isso ele toca na parte de cima do canal e envia para a gente um viés um pouco mais vendedor. Então, aquele mercado pode, de repente, parar ali e recuar ou voltar, salvo raras exceções que a gente vai olhar no gráfico aqui como um modelo de análise. A mesma coisa embaixo, quando o mercado vem para baixo na parte da mínima do canal, a gente diz que o mercado está sobrevendido e por isso a gente tende a achar que aquilo ali é uma região mais propícia para compra, tá? Então é assim que eu trabalho o meu Trade Location de compra ou Trade Location de venda. Além disso, a gente replica os canais. Como assim replica os canais? Eu vou mostrar no gráfico, mas a gente replica os canais porque quando eu estou analisando uma frequência, uma tendência, ela pode inclinar ou ela pode ficar mais abaulada, mas não necessariamente ela perdeu aquela tendência. E quando ela inclina mais ou fica mais abaulada, ela pode sair desse canal principal porque ela muda a amplitude também, só que ela não perdeu a tendência. Então o que a gente faz? A gente replica os canais de mesmo padrão, ou mesma proporção, para a gente continuar nessa tendência, porque ela vai respeitar ainda essa frequência, essa amplitude, essa tendência, mas com outra inclinação. Isso aí é um estudo baseado no que Gann, que era um dos titãs do mercado, chamava de ângulos de Gann. Eu não vou entrar muito nessa teoria. Gann é um analista de análise técnica que foi muito pouco estudado, ele é muito as suas análises são muito controversas, mas enfim, só para vocês entenderem a origem dessa análise. E lá na frente, quando a gente traçar os canais primário, secundário e terciário, e a gente replicar os canais, ele vai formar um emaranhado como se fosse uma teia de aranha. E vocês vão ver que esses emaranhados, esses ângulos, esses quadrados de Gann, dão justamente o ponto para a gente, numa amplitude de mercado de análise muito maior, onde o mercado está com a expectativa de compra, onde o mercado está com a expectativa de venda, e assim a gente vai começar a fazer a nossa análise. Além disso, a gente usa também uma média exponencial de 8 períodos e uma média aritmética de 200 períodos. Essas médias são clássicas, foram testadas e a gente vai usar elas por um motivo específico. Elas são usadas exclusivamente no gráfico de 60 minutos, tá? No gráfico onde a gente vai determinar o Trade Location. Elas também funcionam da mesma forma que os canais de tendência, avaliando pontos de Trade Location para compra ou Trade Location para venda. Então, exemplo, o mercado de cima para baixo toca em alguma média, aquilo é um Trade Location de compra por enquanto, porque ele pode tocar e o mercado defender. Se ele perde a média e volta para fazer um pullback e a média defende, aquilo já virou um Trade Location de venda. Lembra o conceito da bipolaridade? Agora a gente está colocando tudo junto dentro da mesma análise. Então, quando a gente passar pelos indicadores, vocês vão estar com tudo isso fresco na cabeça para a gente ir lá para a parte operacional e eu começar a fazer operações para vocês com a montagem do placar. E aí tudo vai fazer sentido para vocês, tá? Então vamos para a tela aqui.
Eu já estou na tela aqui para vocês verem, na série histórica, tá? No Profit exclusivamente, a gente tem esse FUT, que ele trata para a gente da série histórica. Por que da série histórica? Porque eu preciso de muitos dados para puxar essas tendências. Então não adianta eu botar só no contrato vigente, porque às vezes no contrato vigente ele só puxa 2 meses de histórico. E muitas vezes vocês vão ver aqui, por exemplo, como eu estou num gráfico de 60 minutos, às vezes eu estou num gráfico diário fazendo análise, mas aqui especificamente a gente vai usar o de 60 minutos, muitas vezes eu preciso puxar isso aqui meses ou até mais de um ano para fazer essa análise e para fazer essa marcação dos trade locations, tá? Dos canais. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é o seguinte, eu abri aqui num gráfico de 60 minutos, na série histórica do mini índice futuro, vou dar um zoom menos, vocês estão vendo aqui, e vou puxar, nesse caso específico aqui, eu vou puxar no início da pandemia. Por quê? Porque houve uma queda abrupta que tirou o mercado de um padrão médio de volatilidade e amplitude e frequência que foi no auge da pandemia, que foi essa queda toda aqui, uma queda com urgência, afetada pela liquidez, enfim. Então, daqui para frente, o mercado volta a uma nova frequência, a um novo modelo de movimentação, a uma nova amplitude, a uma nova tendência. Então eu vou buscar a tendência daqui para frente, tá? Buscar uma tendência primária, uma secundária e uma terciária. Ah, Felipe, mas quanto que você volta para trás? Pessoal, a análise técnica, ela toda foi fundamentada em cima de padrões visuais. Então é bem visual mesmo, não tem nada de saber, agora é tal dia, tantos dias para trás, isso é meio difícil de analisar, porque a gente precisa medir, a gente precisa entender como o mercado está acontecendo, e isso às vezes leva tempo para entender essa lógica. O mercado muda essas frequências, essas proporções, à medida que a economia vai mudando, que fatores da economia vão mudando, que fatores políticos vão mudando, isso vai influenciando a precificação no mercado. A lógica e a abordagem não muda, mas a interferência nos preços relativas a cenários econômicos e políticos por conta da mudança de microestrutura de mercado muda a movimentação, a frequência e a amplitude do mercado. Então a gente tem que saber se adaptar a isso. E esse tipo de leitura faz justamente esse papel de se adaptar às mudanças de frequência, amplitude e movimentação nos preços quando eles recebem a interferência desses cenários. Lembra lá como é que a gente traça os canais de tendência? Então a gente coloca num gráfico de linha. Eu tirei as médias só para a gente não confundir as linhas e depois, na hora que eu mudar para o candle de novo, eu volto às médias, tá? Então eu vou pegar um gráfico de linha e vou marcar aqui o que é a minha tendência de alta ou a minha tendência primária, que era a minha tendência maior. Então aqui vocês já conseguem ver o seguinte, eu tenho uma tendência maior aqui, tá? Uma tendência menor aqui, secundária, e uma tendência terciária aqui. Ah, Felipe, mas e essa pequenininha aqui? Essa aqui está muito pequena no intervalo dos preços. Como eu tenho 3 maiores fundamentando o movimento dos preços, essa aqui normalmente eu marco só a linha de tendência lá no gráfico de 5 minutos, porque ela está muito curta, tá? Então, a gente definiu 3 tendências e agora a gente vai marcar os canais de tendência baseados no gráfico de linha, igual a gente já falou. Vocês já aprenderam a marcar um canal de tendência, então eu vou só pontuar para vocês aonde a gente vai usar as marcações. As ondas válidas, então, 1, 2, 3, 4, 5. Pontos de referência de ancoragem. O primeiro aqui, traço lá para frente. O segundo mais extremo, que seria esse aqui, tá? Então, pontos de ancoragem para traçamento. E aí, a gente tem que ver como que a gente traça um canal de tendência de alta, fundos mais fundos, com o topo mais topo entre eles. Qual que é o topo mais topo entre eles? Esse daqui de cima. Tá? Então a gente traça paralelamente ali, ó, faz de conta que está paralelo, depois eu vou traçar mesmo com a ferramenta no gráfico, a gente traçou um canal de tendência. Além disso, a gente traça uma linha média, tá? De 50%, vocês vão ver lá a gente traçar. Por quê, pessoal? Porque lembra que a gente falou 50% é sempre teoria de preço médio de preço. Existe também, a gente vai falar lá no Fibonacci, na parte que a gente vai apresentar o Fibonacci, a teoria de correções em 50%, que não é Fibonacci, mas é a única correção que realmente é efetiva em função de um ajuste de preço e do ponto ótimo de tomada de decisão. Vocês vão entender lá quando a gente falar de Fibonacci. Mas a gente já marca aqui no gráfico, nos canais de tendência, porque a gente também vai usar os pontos médios, ó, vocês estão vendo aqui já o mercado respeitando as médias, os 50% do canal, mais ou menos aí, porque é justamente lá onde ele toma decisões específicas de mercado. Eu vou explicar aqui alguns cenários antes da gente continuar marcando os canais para vocês entenderem. Então, como é que a gente utiliza o Trade Location?
O mercado foi traçado, então o mercado, um exemplo, tá? Então o mercado vem aqui e testa esse fundo de canal de novo. Quando ele testa esse fundo de canal de novo, aqui é um cenário de compra, um trade location de compra que a gente chama. Por quê? Porque o mercado vem, toca na linha de baixo do canal, aquela linha sustenta o mercado e implica em uma correção e um retorno de mercado como retornou. Tá? Então isso aqui é um trade location de compra. Ah, Felipe, mas e se ele passar direto? Se ele passar direto, a gente tem que ver ele perdendo a mínima do canal, voltando para fazer uma bipolaridade, ou seja, faz um pullback ali respeitando o canal pelo lado de fora e continua um movimento de baixa, por exemplo. Aí ele se torna um trade location de venda, como vocês estão vendo aqui. Ó. Ele perde o canal, volta para fazer pullback, aqui provavelmente ele encostou o pavio lá perto e ele continua descendo com o trade location de venda agora. É muito simples assim, tá, pessoal? Além disso, eu vou replicar esse canal no seguinte sentido. Vocês estão vendo aqui que se a gente for marcar os limites do pivô, né, que são aqui, aqui, e o limite do movimento final lá embaixo, ele ainda só perdeu, aqui em cima, na verdade, ele nem teria perdido o pivô ainda. Então, ele não deixou de estar nessa tendência, ele só perdeu a inclinação da tendência. Ele podia corrigir e voltar a subir lá em cima. O que a gente faz então? A gente replica esse canal na mesma distância que esse canal tem aqui, ó. Tá? Aqui, ó. A gente replica ele na mesma proporção. Como assim, Felipe? Assim, ó. Eu vou replicar ele para cima e para baixo, ele vai passar, por exemplo, mais ou menos aqui. Tá? Então e vou replicar quantas vezes forem necessárias e vou replicando ele para frente para a formação desse canal. Com a linha média do mesmo jeito, vocês vão ver eu fazer isso com a ferramenta, tá, pessoal? E ele continua valendo como trade location do mesmo modo, tá? Então, a gente fez isso nessa tendência primária. A gente marca o canal nessa tendência secundária também e marca o canal nessa tendência terciária também, tá? Que na verdade está passando mais inclinado aqui. Mas enfim, eu vou marcar agora com os indicadores, você já sabe marcar tudo isso, eu já expliquei para vocês qual é a sequência que a gente vai buscar entre o toque lá para começar a trabalhar o trade location. Ah, Felipe, você falou dos extremos, eu entendi, compra e venda e quando ele rompe também. Mas e no meio? Pessoal, o meio os 50% do canal é uma região de decisão. Então a gente tem que esperar o mercado trabalhar na região e se direcionar. Depois que ele toma um direcional, é que a gente vai entender. Agora o mercado está direcionado para compra, se ele passar o meio do canal para cima, agora a gente está direcionado no trade location para venda, se ele passar o meio do canal para baixo. Então agora vamos pegar a ferramenta de traçamento de canais aqui no Profit, vocês estão vendo aqui em cima, ó, esses dois canaizinhos aqui, tá? É uma ferramenta de canal de tendência, lá está escrito, ó, canal, tá bom? Então, ainda com gráfico de linha, eu pego os pontos de ancoragem que eu defini, traço a linha para frente, coloco no extremo, dentro da tendência, eu vou puxar para o extremo. Onde é que está o extremo? Nesse fundinho aqui, ó. Tá? Coloquei lá, depois eu ajusto e vou pegar a máxima mais máxima entre eles que está aqui, ó. Coloquei lá, ajusto. Deixa eu ajustar na mínima certinho aqui, a gente sempre confere, tá? Ah, um detalhe, isso aqui tem que ser conferido todo dia de manhã em função de uns bugzinhos que de vez em quando o Profit dá, que ele distorce essas linhas. Tá? Então é bom conferir sempre todo dia de manhã. Coloquei lá nos pontos de ancoragem. Eu vou colocar aqui a configuração desse canal, vou fazer ao vivo para vocês. Então ele está com a extensão à direita já. A visibilidade por layout eu vou marcar só no gráfico do Trade Location. Aqui está escrito limpo, mas na verdade é porque eu estou dando aula, é um gráfico de dar aula. Mas ele vai estar, eu crio o meu layout, como vocês já aprenderam lá na configuração, aqui para o Trade Location, escrito Trade Location, tá? A aparência, pessoal, eu vou marcar essa linha central, vou deixar ela tracejada mesmo. E esse primeiro canal, essa primeira tendência, a minha tendência primária, eu coloco de vermelho. Tá? Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. E essas cores são as minhas definições de cor, porque eu gosto de enxergar o mercado assim. Mas a cor é com vocês, enfim, tempero é por sua conta. Tá? Apliquei, então vocês estão vendo ali, ó, que já está definido o meu canal. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fracionar esse canal. Então coloco copiar, dou um Ctrl V, colar e arrasto e coloco ele aqui, ó. Tá? Garanto que ele está bem certinho na linha. Pronto, Ctrl V de novo, mais um, arrasto e vou colocar ele lá na linha da frente, ó. Certo?
Então vocês podem ver que depois que eu fraciono, esses canais aqui para baixo não existiam. Mas olha que maravilha, pessoal. Deixa eu até voltar para um gráfico de candle para vocês verem aqui uma coisa acontecendo. Dá uma olhada aqui. Depois que ele perde, como é que ele trabalha no meio desse canal. Vai lá na mínima, respeita a mínima, rompe, volta, faz um pullback na mínima. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem aqui. Eu não quero perder a sequência do canal, mas só para facilitar para vocês. Esses dois aqui, ó, esse aqui e esse aqui, são replicações já do canal. Primeira replicação, segunda replicação. E na replicação, a prova de que ele respeita essas frequências, que ainda está na tendência, é que ele respeita o canal. Como é que ele briga no meio para definir, vem cá perto da mínima e avalida um trade location, rompe, volta e faz o pullback, vira um trade location de venda, vai lá, olha o tanto de tempo que ele trabalha no meio do canal, e aí vai lá embaixo, olha aqui, a primeira defesa no canal, voltou, rompeu, fez um pullback, outro pullback, e está fazendo um pullback agora para o lado de fora do canal, indo para a nova frequência. Ah, Felipe, mas aqui, depois que ele respondeu aqui, depois que ele retornou aqui, é muito pouquinho esse movimento. Será que é muito pouquinho, pessoal? Isso aqui nós estamos num gráfico de 60 minutos. Um retorno de movimento aqui dá 6.000 pontos. Tá? Isso é dinheiro suficiente para você bater a meta do ano, tá bom? Enfim, mais uma vez, a gente não opera no toque dessas linhas, então quando o mercado, por exemplo, chega aqui perto, quando ele toca próximo dessa região, por dentro do canal, na mínima do canal, aqui é um trade location de compra, tá? Aí ele vai retornar e eu vou buscar na minha análise referências de compra ali ao longo da minha análise com outras ferramentas, com outras análises embutidas nisso aí. Mais uma vez, depois que ele rompe, volta e faz o pullback e defende, aqui vira um trade location de venda pela teoria da bipolaridade. E realmente ele validou a teoria, né, do trade location da venda e o mercado caiu. Caiu quanto, Felipe? Daqui para baixo, só nesse início de avanço de onda ele foi 8.000 pontos e até agora, aí ele travou lá, fez a mínima, aí ele voltou, trabalhou no meio do canal e avançou de novo, tá? Mas enfim, é assim que a gente traça e replica os canais. Eu vou deixar esse canal traçado aí com as replicações feitas, porque essa é a nossa tendência primária, tá bom? Agora, eu vou buscar a minha tendência secundária. Aonde eu falei que estava a minha tendência secundária? Nessa tendência aqui, ó. Tá? E a minha terciária estava nessa menor aqui. Então eu vou traçar, eu vou dar um zoom aqui agora, e vou traçar o canal da minha tendência secundária. Eu vou voltar lá para um gráfico de linha, certo? E vou traçar a minha tendência secundária. Pegar os topos mais topos, certo? E o fundo mais fundo entre elas. Tá aí, ó. Por que não essa, Felipe? Por causa disso aqui, pessoal. Essa máxima aqui, ela não renova fundo depois, ó. Então essa máxima aqui eu não posso contar, não formou um pivô válido. Os topos de referência até então são esses e esse. E aí entre esses dois, a mínima mais mínima é essa. A gente fala de máxima mais máxima, mínimas mais mínimas, o extremo do movimento. Então quando eu vou buscar, por exemplo, topos mais topos para marcação do canal de baixa, eu vou mais para a direita. Quem está mais à direita? Quem está mais fora do movimento? E aí esses são os meus pontos de ancoragem. E aí eu vou colocar bem certinho aqui nos pontos. Mais uma vez, propriedade, garantir que a visibilidade está só no gráfico que eu quero ver, para isso não migrar para outros gráficos, para não bagunçar a minha tela. Vou à aparência, marco a linha central e essa eu vou deixar em amarelo, tá? Mais uma vez, eu vou pegar e vou replicar esse canal, ó. Copiar, colar, repliquei. Copiar, colar, repliquei. O quanto for necessário e o quanto, enquanto essa tendência ainda existir, tá? Mas, Felipe, enquanto a tendência ainda existir, então copiei, colei. Beleza. Mas quando é que ela deixa de existir, Felipe? Quando ela perdeu o limite do movimento principal. Qual que é o limite do movimento principal? Aqui, ó. Então essa tendência ela só deixa de existir de verdade quando ela perde o limite da tendência principal, tá? Por quê? Porque, mas ela perdeu esse última referência de movimento aqui. Mas se ela vier aqui e fizer
a renovação desse fundo, eu vou ter uma nova linha de tendência traçada lá na frente, ó. Certo? Então daqui a pouco a gente vai marcar esses pontos de pivô que a gente chama também. Tá bom? Só para você ter referência de renovação de canal ou não. Marcamos a tendência secundária. Dá uma olhada nisso, pessoal. Vamos passar para um gráfico de candle. Olha como é que respeita, né? A gente traçou aqui nessa tendência. Quando ela fraciona e vai buscar as referências, as frações, as replicações, olha como é que ela trabalha, tanto respeitando o canal em vermelho, que é da tendência primária, quanto respeitando o canal em amarelo, que é da tendência secundária. E aqui eu não vou nem precisar ficar marcando mais para vocês, né? Vocês conseguem ver nitidamente o mercado trabalhar nessas linhas, respeitando absurdamente essas linhas, tá? Isso aqui é um estudo muito eficiente de mercado, vocês têm que usar. Ah, Felipe, mas e quando está na interseção de duas marcações? Pois é, na interseção de duas marcações, vocês vão ver vários desses eventos acontecendo aqui, ó. Olha aqui, ó, interseção de duas marcações, o mercado consolida. Interseção de duas marcações, o mercado consolida. Interseção de duas marcações, consolida. Duas marcações, consolida. Interseção de duas marcações, consolida. Duas marcações, consolida. Duas marcações, consolida. Duas marcações. É como se o mercado tivesse, que essas linhas estivessem espremendo o mercado até ele estourar. E fica ainda mais fácil da gente entender. Porque a gente sabe que ele vai consolidar, que ele vai pressionar, esmagar o mercado e depois vai soltar, tá? E aí, fizemos a marcação do nosso segundo canal, vamos para a marcação do nosso terceiro canal, ou da nossa tendência terciária que a gente já tinha definido, que era nesse movimento, tá? Vamos voltar para um gráfico de linha. Aliás, vamos marcar o movimento aqui. Qual é o movimento válido dessa tendência? 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com a nossa teoria de contagem de ondas. Então, os nossos pontos de ancoragem, os extremos estão nesse ponto e nesse ponto. Nesse aqui não, porque ele não está tão extremo quanto o outro. Então você vai ver que esse canal ele vai ficar menos inclinado do que os outros, porque a amplitude e a frequência estão diferentes, tá? Então a gente marca, vamos voltar para um gráfico de linha. Então a gente marca o canal nesses pontos de ancoragem que a gente determinou, vamos marcar ele bem certinho, ele já está projetado para frente, tá? A máxima mais máxima entre os pontos de mínima já estão marcados também. Configuração. A aparência, eu vou botar a linha central, só que eu vou botar verde nesse canal. E aí vocês perceberam, né? Vermelho, amarelo e verde. Referência aí ao semáforo. Por quê? Porque a minha mente já está acostumada a enxergar coisas desse jeito. Isso facilita o meu entendimento. É proposital assim, não é brincadeira não, tá, pessoal? Por quê? Então tem o vermelho num parâmetro mais importante, porque ele é mais macro, um amarelo intermediário e um verde mais curto, que é menos importante, tá? Ou seja, todos eles são importantes, mas eu classifico desse jeito para que a minha mente consiga entender o seguinte, cara, isso aqui agora é uma tendência primária, é a tendência mais forte da floresta. Essa tendência é uma tendência secundária, eu estou olhando o bosque. Essa tendência é uma tendência terciária, eu estou olhando a árvore, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, replico para cima e replico para baixo também. Eu vou replicar para cima e para baixo. Por quê? Porque pode ser que essa tendência, que esse movimento venha aqui para baixo. Opa, deixa eu colocar aqui certinho aqui. Que esse movimento venha aqui para baixo antes de perder esse limite aqui, ó. E se ele não perder esse limite aqui, eu tenho que considerar esse movimento que vem abaixo aqui também, tá? É somente aqui que acaba definitivamente a tendência, tá bom? Então, vamos voltar para um gráfico de candles. E aí agora, eu já consigo entender muito melhor aquilo que eu falei para vocês que eram os ângulos de Gann. Olha lá como é que ele forma um quadriculado, tá? E que vai dando um parâmetro muito mais eficiente de mercado. Então, se a gente abre o mercado aqui agora, ó, a gente já consegue ver algo muito mais eficiente. Essa linha aqui replicou, deixa eu trazer ela aqui certinho aqui. Pronto. Algo muito mais eficiente. Então, como é que eu vou utilizar isso agora? Ora, a gente está vindo aqui, ó. Vamos supor, o mercado está subindo, tá? Chegou aqui. Aqui já é um trade location de venda. Pela direção do canal, vocês podem ver. Aí, quando o mercado volta, aqui, ó, ele segura, trava o mercado, provavelmente ele balançou aqui,
Nesse momento, antes dele romper, ele estava num trade location de compra. Ah, Felipe, mas ele passou direto. Pois é. Mas quando ele dá um trade location de compra e passa direto, o resto da análise não vai te mandar comprar. Então você está filtrando a sua análise para entrar com menos posições erradas, com menos exposição. Você está filtrando a sua análise para entrar na direção certa do mercado. É isso que a gente faz quando a gente vai começando a construir o placar. Porque se o placar me der aí um trade location de compra, mas o resto da análise não me deixar entrar na compra, porque o mercado às vezes vai passar aquele trade location, só o trade location que me daria o stop, acaba não dando, por quê? Porque eu tenho um componente de análise maior, é um placar estatístico. A estatística está me dizendo para não entrar no mercado, mesmo que o meu trade location diga que é mais provável que dê uma compra. Agora, quando ele rompe, volta, faz o pullback aqui por fora do canal e avança um pouco, esse avança um pouco tem 600 pontos, pessoal. 600 pontos te deu a chance de pegar uma operação na venda, sair dela e voltar ou pelo menos gerenciar aí para sair no ponto de entrada. E aí o mercado fica trabalhando em cima do trade location aqui, ó. Compra, venda, e a gente fica trabalhando numa proporção de 500 pontos para um lado, 500 pontos para o outro, 600 pontos para um lado, 900 pontos para o outro. Por incrível que pareça, isso dá situação para a gente operar, tá? Porque a gente vai buscar essas operações num time frame muito menor. Mas outros exemplos, por exemplo, aqui embaixo, né? O mercado saiu daquele trade location, ele abriu aqui, ó, nesse dia. E depois eu vou abrir um dia específico para vocês para mostrar. Ele saiu de um trade location de venda, veio até o trade location de compra aqui embaixo, voltou lá em cima, deu mais um trade location de venda, o mercado recuou, foi lá, deu mais um trade location de venda, o mercado recuou e depois ele estourou. Tá? Vamos abrir esse dia aqui para a gente ver? Então dei uma olhada aqui, ó. O gráfico de 60 minutos, aqui é o começo do dia, de 9 às 17, é um dia completo, tá? Então olha como é que ele trabalha nesse canal. O mercado abre aqui, trabalha, vem aqui em cima. Aí aqui ele dá o primeiro ponto, tá? Um trade location de venda. Aí ele cai, vai lá embaixo, trabalha o segundo ponto, dá um trade location de compra e realmente sobe. Aí ele volta, tá? Dá de novo um trade location de compra, você compra de novo e o canal respeita. Ele sobe. Vai lá em cima, muito próximo de um trade location de venda. Aí o mercado cai. Aí você vende. Aí ele volta lá de novo, defende de novo no canal aqui, ó, com mais um trade location de venda. Aí você vende de novo, ele cai. E depois ele rompe de uma vez e vai embora. E quando ele rompe de uma vez, aí você tem que esperar o mercado fazer o pullback aqui. Ele faz o pullback só no outro dia. No outro dia, olha a condição que ele te dá de pullback de uma operação de mais de quase 3 mil pontos. Tá? Então isso é muito eficiente, a gente traçou os canais, é assim que a gente traça, serve para o índice, serve para o dólar, e vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou incluir para vocês as médias móveis, então vou colocar uma média de 8, tá? Eu gosto de configurar ela aqui, já depois que eu coloco a média, mais uma vez, a cor é por conta de vocês, obviamente a gente vai ter um padrão lá na sala ao vivo que vai ser respeitado para todo mundo entender o que está sendo feito, independente dos monitores. Lembra que a gente tem uma sala ao vivo de índice, uma sala ao vivo de dólar separado, para que você possa aproveitar essa dinâmica muito melhor. Você pode escolher qual sala participar, às vezes você opera só dólar, às vezes você opera só índice, e para a gente não ter que ficar migrando uma vez dólar, uma vez índice, a gente criou duas salas separadas, onde os dois ativos são analisados em tempo real na sala ao vivo, ao mesmo tempo, por duas pessoas diferentes, dois super analistas que mandam bem demais. Os caras são técnicos e absurdamente eficientes, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Então vai ter um padrão de cores e vai ser passado para vocês, mas a cor efetivamente você pode colocar do jeito que você quiser. Então coloquei a média de 8 exponencial e agora eu vou colocar uma média de 200 aritmética, tá? Eu gosto de usar ela azulzinha, mas mais uma vez a cor é por conta de vocês. Eu vou dar um zoom aqui e vou mostrar para vocês que ela vai ser utilizada da mesma forma que o trade location normal, tá? Que os canais também. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar dois exemplos que as duas médias funcionaram bem, tá? A primeira é aqui, ó.
Vê como essa média de 8 ela vem respeitando aqui, ó, o mercado volta, trava nela, dá um trade location de compra, volta, trava nela, dá um trade location de compra, volta, trava nela, dá um trade location de compra. E vai no canal. No canal ele faz o pullback, tem uma interseção de canal onde o mercado consolida, isso é mais perigoso, a gente espera, como eu já expliquei para vocês, mas faz o pullback exatamente na média de 8, dá um trade location de compra, vai até uma fração de canal de tendência secundária, que é o amarelinho, trava na média de 200, dá um trade location de venda. E está na interseção do canal. Olha como é que ele consolida na interseção do canal e depois que ele trava no trade location de venda, perde o canal, perde o outro canal, perde a média de 8. Cara, ele está dando venda, 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 venda. E aí não tem jeito de segurar mais, né? Ou seja, tá vendo como é que o mercado está reforçando o fato de que, cara, eu tô caindo, eu vou cair, eu vou cair. Ou seja, ele está te dando mais e mais e mais sinais, tá? Então é assim que a gente usa o nosso trade location, marca o nosso trade location para definir o início da nossa análise, lá no início, quando a gente vai buscar pontos operacionais. Então, no trade location, com os canais e a replicação dos canais, em tendência primária, secundária e terciária, com as médias de 8 exponencial e 200 aritmética, a gente define pontos iniciais de análise. Trade location, local de operação, onde eu vou começar a buscar a minha análise. Então, se o meu trade location está para compra, eu não vou pensar em venda. Se ele está para venda, eu não vou pensar em compra. Isso filtra as minhas operações, me dá menos exposição e uma taxa de acerto muito mais alta, porque eu não estou entrando em operações que têm mais chances de dar errado. Eu estou começando a criar a minha estatística, começando a montar o meu placar estatístico.